Olá, tudo bem? Você já parou para pensar como que os livros da Bíblia foram decididos? Como foi decidido qual lista de livros entraria nessa coletânea de livros sagrados? Bom, esse processo se chama o cânon das Escrituras. E hoje eu quero te contar qual é a história de como a Bíblia foi formada. Se você pensar outras religiões, como por exemplo o islamismo, a Igreja dos Mórmons, o Espiritismo, cada um deles, o livro sagrado deles, eles dizem que foi dado diretamente por Deus. Então o Corão desceu dos céus, o livro dos Mórmons, apareceu um anjo e ditou palavra por palavra para o profeta deles escreverem. O Espiritismo foi psicografado, né? Mas a Bíblia não foi assim. O processo de canonização, né, o cânon das Escrituras da Bíblia, foi um processo gradativo, criterioso e zeloso que levou centenas de anos até ser finalizado. Então, quando você pensa em cânon, o que isso significa? A palavra cânon significa uma vara de medir. Então, né, qual é a nossa regra de fé? Como que a gente mede se algo está adequado ou não está adequado? Esse é o processo de canonização da Bíblia. A Bíblia, a nossa Bíblia cristã, ela tem 66 livros que são divididos em diversos grupos. Então tem os livros que Moisés escreveu da lei no começo, depois os livros históricos que contam a história de Israel, depois os livros de sabedoria, né, Salmos, Provérbios, e depois no final os livros proféticos. Esse é o Antigo Testamento. Depois o Novo Testamento tem os Evangelhos, a história de Jesus, depois Atos, a história dos apóstolos, depois as cartas de Paulo, depois as cartas dos outros autores e no final Apocalipse. E você já se pensou se a Bíblia cristã e a Bíblia judaica é igual? Sim, mas com uma pequena asterisco aí. Então, na Bíblia judaica, a ordem dos livros é diferente. Então, eles não são divididos nesses grupinhos que nem eu falei, mas são grupos diferentes. O primeiro grupo eles chamam de Torá, são os 5 livros de Moisés, são a lei, igual nós dividimos. Mas depois eles têm um que chama Neviim, né, que são os livros proféticos, os profetas, que aí vai entrar Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. E depois entra uma terceira série de livros que chama Ketuvim, que são livros de sabedoria, são outros escritos que eles têm. Então, totalizando um número total de 24. Os cristãos têm 39 e os judeus têm 24, mas na verdade são os mesmos livros. Só que os cristãos dividiram ele em mais diferentes livros e os judeus reuniram em um mesmo livro diversos livros, como por exemplo o livro dos 12 profetas dos judeus. Na Bíblia cristã são 12 livros diferentes. Se a gente pegar uma frase que Jesus disse, né? Ele disse assim, por isso também diz a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, a eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Então, Jesus cita aqui como Abel o primeiro morto e Zacarias o último morto. Mas como pode ser isso? É porque na Bíblia judaica o último livro é Crônicas e não Malaquias, que nem na Bíblia cristã. Só que em Crônicas, a última pessoa a morrer é esse tal do Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Então, por isso que Jesus usa Abel o primeiro a morrer em Gênesis e Zacarias o último a morrer em Crônicas. Na Bíblia cristã seria diferente a ordem, mas aí a gente entende as palavras de Jesus em Lucas 11. Mas então, como foi desenvolvido o cânon do Antigo Testamento, para começar? Que é essa Bíblia que a gente compartilha com os judeus. Bom, tudo começou, podemos dizer, no exílio da Babilônia. Quando os judeus foram enviados para a Babilônia, eles perderam a sua terra, Israel, Jerusalém, perderam o seu santo templo, o templo de Jerusalém. Então eles estavam impedidos de viver a sua religião como tinham vivido até agora. Eles não podiam mais apresentar sacrifícios no templo para perdão dos pecados. Então eles desenvolveram uma nova forma de viver a sua fé. Eles antes eram chamados de hebreus. A partir do exílio, eles são chamados de judeus, por causa da tribo de Judá. Embora nem todos os exilados fossem naturais da tribo de Judá, todos começaram a ser chamados de judeus. Então, na Babilônia, eles desenvolvem um sistema de
sinagogas. Eles não podem mais se reunir no templo, mas eles criam sinagogas. E se no templo tudo se girava em torno do sacrifício, na sinagoga tudo gira em torno das escrituras, da Bíblia, né, da Bíblia do Antigo Testamento. E lá se desenvolve essa noção de religião. Antes disso, eles eram um povo, os descendentes de Abraão, e é óbvio que todos vão ter a mesma fé, porque eles são filhos de Deus, são filhos de Abraão, e é uma coisa só, a identidade de grupo e a identidade de indivíduo. Mas na Babilônia se forma essa ideia de nós somos aqueles que moram em Israel e temos uma religião, uma fé. E essa fé tem um livro sagrado. Então começa esse processo de canonização do Antigo Testamento. Começando pela canonização da Torá, dos textos de Moisés, depois a canonização do Neviim, dos textos proféticos, e por final, perto ali do nascimento de Jesus, da época de Jesus, a canonização do Ketuvim, dos escritos. Um processo que para os judeus também levou algumas centenas de anos, né? Eles também tiveram suas perguntas. Será que Esther devia entrar no livro? Porque Esther não cita o nome de Deus. Será que Cantares deveria entrar na Bíblia? Porque ela não cita o nome de Deus. Será que Ezequiel deveria entrar na Bíblia? Porque Ezequiel é um livro muito místico, muito... não bater muito com os outros livros. Mas no final eles chegaram a esse acordo, sim. Todos esses livros vão entrar. Né? Isso foi decidido por último no concílio de Jamnia, lá por 70 depois de Cristo. Mas apesar de ter sido depois de Jesus, a gente percebe que Jesus várias vezes já citava o Antigo Testamento, então, né, o povo judeu já aceitava isso como sua Bíblia antes desse concílio. Esse concílio veio só para fechar e oficializar algo que na prática já estava sendo vivido há muitas gerações pelos judeus. Então, os judeus eles têm também uma série de livros apócrifos, né? Entre eles listamos Tobias, Judite, Macabeu, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, entre outros. O que acontece? Esses livros apócrifos eles sempre foram copiados e inseridos junto da Bíblia, mas com uma separação. Então, como a Bíblia era escrita à mão, era um processo muito difícil, existiam poucas cópias da Bíblia, era importante que se guardassem todos esses livros. E os judeus tinham outros livros históricos, que eram importantes devido à história do livro, mas não necessariamente continham a palavra revelada de Deus. Esses são os livros apócrifos. Eles vinham junto na Bíblia judaica, separados, né, por uma divisão. Eles eram copiados também por sua importância histórica, mas não eram considerados a palavra de Deus. Estavam lá mais para um auxílio histórico de compreender a Bíblia. Uma coisa importante de se entender aqui também no Antigo Testamento é a chamada Septuaginta. Septuaginta é quando a Bíblia hebraica, né, a Bíblia dos judeus, foi pela primeira vez traduzida do hebreu, a língua nativa dos judeus, para o grego. Né? Lá pelos séculos 3 e 2 antes de Jesus nascer, muitos judeus viviam em outras cidades, né, fora de Israel, porque os israelitas já não tinham mais seu próprio território. Eles estavam debaixo da autoridade dos gregos. E um grupo de cristãos que morava no Egito, na cidade de Alexandria, não conseguia mais falar ou entender o hebraico. Né? A população adotou o grego como fala. E aí eles pediram para que a Bíblia fosse traduzida para o grego. Esse processo, né? Eles chamaram então 70 homens sábios de Israel para Alexandria. E esses 70 homens traduziram a Bíblia em separado e depois verificaram e compartilharam suas traduções e perceberam que as 70 traduções tinham sido exatamente igual, palavra por palavra, confirmando assim que esse processo de tradução é um processo reconhecido por Deus, que era a vontade de Deus que traduzisse a Bíblia para uma nova língua, para o grego. Interessante que esta Bíblia, Septuaginta, a Bíblia do Antigo Testamento em grego, foi provavelmente a Bíblia que a maioria dos discípulos de Jesus e dos escritores do Novo Testamento usavam quando eles se referiam ao Antigo Testamento. Olhando agora para o cânon do Novo Testamento, como foi fechado essa lista de 27 livros do Novo Testamento? Nós vimos agora do Antigo, dos 39 livros do Antigo, agora vamos ver os 27 do Novo.
A diferença é que no Novo Testamento, os cristãos não se giravam em torno de um livro, de uma sinagoga e um livro, mas em torno de uma pessoa. É tudo sobre Jesus, não é tudo sobre o escrito. Então, os primeiros cristãos achavam que eles já iam ver a volta de Jesus. Né? Percebe isso nos escritos de Paulo, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, ele diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Paulo achava que ele estaria vivo quando Jesus voltasse. Por isso, não havia uma necessidade tão grande de se escrever um livro sagrado, porque eles já achavam que tudo já ia acabar logo. Era mais importante rápido falar para todo mundo a respeito de Jesus. Quando foram passando, então, a segunda, terceira, quarta, quinta geração de cristãos, eles perceberam que a necessidade de se escrever um livro. Porque aquela história que foi vivida pelo avô, pelo bisavô que conheceu Jesus, já não estava mais tão fresca e já estavam se perdendo, talvez, detalhes da história. Então, começaram a se escrever os relatos de Jesus e a se circular entre as igrejas aquelas cartas. Aliado a isso, teve uma pessoa, um tal de Marcião, né? Marcião de Sinope, chamado assim, que é hoje considerado um herege, mas ele foi a primeira pessoa que listou uma lista de livros do Novo Testamento. Ele pegou uma lista dos livros que lhe agradavam. Ele pegou as cartas de Paulo, jogou todas as outras cartas fora, pegou os evangelhos, jogou fora, só pegou o evangelho de Lucas, mudou um pouco ele, chamou de Evangelho segundo Marcião, jogou todo o Antigo Testamento fora e falou que essa era a nova Bíblia dos cristãos. Ele via dois deuses. Tinha o Deus do Antigo Testamento, era diferente do Deus do Novo Testamento. E Jesus também não era assim como nós entendemos hoje. Ele não era 100% homem. Ele era Deus, mas não era homem. Então, o que a igreja fez? Ela cortou esse Marcião, declarou ele herege, que a Bíblia dele era falsa. Mas isso despertou na igreja uma necessidade de que eles precisavam definir, então, qual era a lista de livros que era a Bíblia. Já que os livros que Marcião citou não estava certo, qual era então a lista certa de livros? E foi assim que foi começado esse processo de canonização, de procurar quais livros então são a Bíblia. A gente pega, por exemplo, aqui em Romanos, lá o Paulo escreve: qual é logo a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, Paulo reconhece que as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Reconhecendo assim, para os cristãos, sim, o Antigo Testamento a gente vai pegar para nós também, né? Levando em consideração que os primeiros cristãos, a grande maioria deles, eram judeus. Então, aquela Bíblia dos judeus, no Antigo Testamento, eles aceitam para si, sim, só que interpretam ela sobre um novo olhar. Jesus, por exemplo, diz aqui em Lucas 24: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicava-lhes o que dele, o que a respeito de Jesus mesmo, se achava em todas as Escrituras. Então, Jesus mesmo, ele fala que as Escrituras do Antigo Testamento falam a respeito dele. Então, validando mais uma vez o Antigo Testamento. Então, sim, o Antigo Testamento é a Bíblia também dos cristãos. Mas, aliado a isso, os cristãos queriam mais livros porque eles queriam explicar também o Jesus. E assim já percebe-se que desde o começo, as primeiras igrejas, os primeiros grupos de cristãos que se reuniam nas casas, eles se falavam em 4 evangelhos, 4 vezes que a história de Jesus foi escrita e contada: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, percebe que esses foram os primeiros livros aceitados pela igreja como Palavra de Deus. Nesse mesmo período, as cartas de Paulo também começaram a circular entre as igrejas e já muito breve foram aceitas como também Palavra de Deus. Então, os evangelhos e as cartas de Paulo. E aliado a eles, uma ponte, uma escada, digamos assim. Se os evangelhos são o fundamento e as cartas de Paulo o primeiro andar, Atos dos Apóstolos é como a escada que une os dois. Então essa foi a lista de livros que já circulava entre a igreja desde o comecinho, desde o século I e século II, depois da morte de Jesus.
O próximo passo aconteceu entre o século II e século III, quando as cartas de Pedro, as cartas de João e Apocalipse começaram a ser aceitas entre as igrejas das diversas cidades, dos diversos países, como Bíblia. Percebe-se cristãos assim, os pais da igreja, né? Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Papias de Herápolis, Justino Mártir, Tarcião, Irineu de Leão, todos eles começavam já a citar essas todas as cartas como palavra de Deus. A primeira vez que a Bíblia aparece por completo com essa lista atual foi através do Atanásio, né, no final do século III, do século IV até, né, que é lá pelo ano de 300. E no século IV, então, as igrejas elas realizam um concílio, dois concílios na verdade, o concílio de Hipona, em 393, e o concílio de Cartagena, em 397. E lá são definidos, finalmente, qual é a lista dos livros que vão definir a Bíblia cristã. Então, eles pegam todo o Antigo Testamento, assim como os judeus, e adicionam o Novo Testamento. Os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, Apocalipse e também Tiago, Judas e Hebreus. Esses 3 últimos demoraram para ser aceitos porque Tiago ele falava, né, muito de fé por meio das obras. Então era um tema delicado, um pouco diferente, parecia diferente das cartas de Paulo, mas no final percebeu-se que não era. Judas, porque ele cita livros apócrifos e ele cita materiais que não são encontrados no Antigo Testamento. Então, né, era um pouco um livro diferente. Mas por ele ser Judas também da família sagrada, né, um irmão de sangue de Jesus, assim como Tiago também, eles aceitam esses livros. E Hebreus, porque não se sabe quem era o autor. Então também ficava essa dúvida, vamos aceitar esse livro que a gente não sabe quem é o autor? Mas no final decidiu-se por aceitá-los todos. Quais foram os critérios para que um livro entrasse no cânon? Então, número 1, autoridade apostólica. O livro tinha que ter sido escrito por um apóstolo, ou se não por um apóstolo, por alguém que andou muito próximo deles. Então, por exemplo, o Evangelho de Lucas ou Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Lucas não foi um apóstolo, mas ele andava muito próximo de Paulo, assim como Marcos também. Ou, a critério número 2, antiguidade. Esses livros já estavam na igreja desde os primórdios, desde a antiguidade? Então, né, ou o livro só começou a ser aceito, só começou a ser circular entre as igrejas perto da data do concílio. Né? Então, o livro já tinha que ser sido desde os primórdios lá. Ortodoxia. Esse livro ele apresenta normas de fé, ele apresenta doutrinas que estão de acordo com o Antigo Testamento e que harmonizam com o resto do Novo Testamento? Se sim, poderia fazer parte. Catolicidade. Essa palavra significa universalidade. Esse livro é aceito universalmente? É aceito por todas as igrejas de todos os países diferentes? Até a data do concílio, né? Se sim, poderia ser aceito. Uso tradicional. Né? Então, esse livro também ele era já usado em todas as igrejas? Ele era aceito em todas as igrejas ou ele era usado só em um país ou só em outro? Se ele fosse usado em todos os países, ele também seria aceito. Por último, a inspiração divina. O livro foi inspirado por Deus ou não? Então, esses foram os critérios para que os livros pudessem ser aceitos. A gente vê aí que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento tem esse zelo das Escrituras, né? Para que você tome cuidado, não acrescente nada novo e nem retire algo que já está lá. Né? No Antigo Testamento diz, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. No Novo Testamento diz, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Mostrando essa seriedade que a Bíblia tem, né? Que não se pode brincar e não se pode tirar ou colocar palavras no livro. Andando agora 1000 anos para frente, né? E vindo aqui para a Reforma Protestante, quando a Bíblia foi então traduzida para novas línguas, né? Que até agora ela tinha sido só o hebreu, depois o grego e depois o latim, pela Igreja Católica. Mas na Reforma Protestante a Bíblia foi traduzida então para o alemão, para o espanhol, para o inglês, né? Em um curto espaço de tempo. E quando Lutero traduziu então a Bíblia para o alemão e William Tyndale em seguida para o inglês, tem um detalhe interessante.
Esses 4 livros, Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse, eles também tinham dúvidas. Devemos continuar deixando eles na Bíblia ou não? Decidiu-se por sim, mas houve de volta aquela discussão. Será que o cânon deve continuar igual ou não? Por fim, foi decidido que sim, com um adendo. Lembra daqueles apócrifos que eu falei lá no começo? Que até agora eles sempre estavam juntos, separados por uma divisão, sendo que os 66 livros da Bíblia como sagrados, os apócrifos como um auxílio histórico. Aconteceu que a Igreja Católica fez a Contra-Reforma, e no Concílio de Trieste, em 1545, a Igreja Católica decide que os apócrifos, a partir de agora, serão aceitos como Bíblia, como palavra de Deus, e não só como livros históricos. Tem um motivo para isso. A Igreja Católica queria se distinguir da Igreja Reformada, e além disso, Lutero não aceitava os apócrifos porque eles falavam sobre temas que não são parte da Igreja luterana, da Igreja evangélica, da Igreja reformada, como oração pelos mortos, purgatório e a compra de indulgências. Então, só que, segundo Macabeus 12, 44 e 46, parece defender esses pontos. Eu vou ler aqui. Diz, pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguardava os que morrem piedosamente, era um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então, um texto que fala sobre o purgatório, mas essa não é uma fé da Igreja evangélica. Agora, alguns outros detalhes, Então, quando que a Bíblia foram inseridos capítulos e versículos? A Bíblia foi dividida em capítulos mais ou menos pelo ano 1230 e depois por versículos lá pelo ano 1550. A divisão é basicamente universal, todos os países, todas as traduções da língua seguem a mesma divisão de 99,9%. A Bíblia em alemão, por exemplo, cita uma outra divisão no livro de Salmos, onde os livros têm geralmente um versículo a mais, e uma divisão diferente entre 2 profetas do Antigo Testamento, Joel e Abacuque, se não me engano. E um último detalhe interessante é, se a gente agora andar mais 500 anos para frente, depois da Reforma, no século XX, houve a descoberta dos textos de Qumran, no ano de 1947, onde foram descobertos mais de 500 textos escondidos em uma montanha, em uma caverna em uma montanha em Israel. E esses escritos, esses textos eram de antes de Jesus, foram achados textos de mais de 2000 anos de antiguidade, que tinham sido guardados e não se estragaram com o tempo. Havia lá uma cópia com trechos de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Esther, mostrando que esses livros que nós temos até hoje na Bíblia já era a linha de livros que eles tinham na época. E existia lá também uma coisa interessante, por exemplo, um rolo do livro de Isaías. Então não se tinha até esse momento nenhuma cópia mais antiga de Isaías do que do ano 1000 depois de Cristo. E aqui se achou cópias de Isaías do período anterior a Jesus Cristo, mostrando também a validade desse livro profético que mostra muito da vida de Jesus, apesar de ter sido escrito antes da vida de Jesus, um homem, um profeta usado por Deus para profetizar a vinda de Jesus. Bom, esse é um resuminho de como a Bíblia chegou até nós, de como o Espírito Santo guiou a igreja por todos esses anos, por todo esse período, por todas essas fases, e porque nós hoje podemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus e podemos confiar e ler ela com toda a dedicação, crendo que o Espírito de Deus se manifesta em nossas vidas e revela a verdade de Deus para nós através desse livro. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, fique à vontade para escrever e eu vou tentar te ajudar respondendo elas. Deus te abençoe e até uma próxima.